Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD Ponto a Ponto. Neste primeiro bloco, trataremos sobre o primeiro ponto da nossa lição de número 7, que tem como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Esta aula será lecionada próximo domingo, dia 18 de agosto do ano de 2024. Leiamos o textuário. Antes dar maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A nossa verdade prática diz o seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Muito bem, meus queridos, eu quero começar este bloco falando sobre humildade. Se você está em uma posição elevada, se você tem teu status, se você é reconhecido, se você é famoso, não se ensoberbeça, não fique arrogante nem prepotente por causa disso. Entenda que se você é alguma coisa e que você está onde está, é porque há um Deus misericordioso, há um Deus soberano que quis fazer com que você fosse ou se tornasse o que se tornou. Jamais pense que você é alguma coisa, jamais pense que você é um suprassumo, ou que não precisa de ninguém, ou que não precisa de Deus. Entenda que Deus está sentado no alto e sublime trono, como diz Isaías capítulo 6, e de lá Ele rege todo o universo, Ele rege toda a história. Seja humilde, entenda que se você está em uma posição elevada, é porque Deus te colocou lá. Permaneça com essa humildade. Deus abate os soberbos, mas Deus exalta os humildes. Não esqueça disso. Se você olhar, por exemplo, a história dos monarcas do Antigo Testamento, há monarcas que durante o seu reinado, durante o seu poderio, eles se acharam deuses. E pensavam que jamais sairiam do trono, que seriam destronados, que jamais seriam destruídos e que não haveria ninguém acima deles ou superior a eles. Basta olhar para a vida de Senaqueribe, aquele rei arrogante que intentou invadir Judá. E quando ele tenta invadir Judá, ele manda cartas para o rei Ezequias, afrontando tanto o povo quanto também a Deus. Na carta que o Senaqueribe manda ao rei Ezequias, ele diz que ele invadiria Judá, destruiria o povo, colheria o que não plantou e não haveria ninguém que impediria dele entrar. E disse mais, que assim como os deuses não impediam a sua entrada em outras cidades, também o Deus de Senaqueribe não impediria dele entrar em Judá e fazer o que ele queria. Aí este rei por nome Senaqueribe, ele teve a infelicidade de comparar o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, com os deuses de madeira, os deuses de ouro, de prata e de bronze. É por causa disso que o rei Ezequias, ao receber a carta, ele vai ao altar de Deus, estende a carta e vai fazer a sua oração, orar a Deus, dizendo: Senhor, eu bem sei que Senaqueribe já invadiu muitas cidades, destruiu os deuses que lá existiam, mas na verdade é que eles não eram deuses, mas eram objetos feitos de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Mas tu, Senhor, habita entre os querubins. Oh glória, te levanta, Senhor, e mostra para eles que há Deus em Israel. Veja só a fé deste homem em sua intimidade. E por causa desta oração, Deus fala ao profeta Isaías: vai até o rei Ezequias e diz a ele que Senaqueribe não vai entrar em Judá, ele vai voltar pelo mesmo caminho que veio. E Deus ainda mandou um recado para Senaqueribe: diz a Senaqueribe que eu vou colocar um freio na sua boca e um anzol no seu nariz, para que ele entenda
que ele é alguma coisa, porque eu permiti. E se ele vai a algum lugar, é porque eu permito. Mas ele foi longe demais. Eu vou pará-lo. Eu vou detê-lo para mostrar que eu tenho o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando você olha para o rei Nabucodonosor, que se ensoberbeceu, e Deus mostrou para ele, através daquele sonho que ele teve, a árvore gigante que abrigava muitos animais, e Deus usou o profeta Daniel para dizer a ele que o rei Nabucodonosor cresceu, seu império cresceu, só que ele estava soberbo. E por causa da sua soberba, Deus iria abatê-lo, e iria fazer com que ele fosse para o mato, comer capim com os animais. E assim Deus o fez. O rei Nabucodonosor foi destronado, foi para o mato e passou a se alimentar como animal. Porque na verdade, como diz Tiago, Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas exalta aqueles que se humilham. Então não esqueça disso, meu querido, seja humilde, viva com humildade, não importa o seu status, não importa aonde você está, se você está aí, é porque Deus assim o quis, Deus assim te colocou. Muito bem, meus queridos, a lição de hoje vai falar sobre o banquete de Assuero, este homem, este monarca, que vai dar uma festa. Na verdade ele dá duas festas. A primeira festa é uma festa mais restrita, onde ele vai convidar apenas os da nobreza imperial. Essa festa vai durar 180 dias e é durante ela que ele mostra o seu poder, a sua grandeza, o seu império. Há uma coisa importante, interessante na abertura deste relato, porque há menção de cores, há menção de tecidos, há menção de colunas, e quando você pega estas palavras e compara ou faz uma comparação com o templo de Salomão, me parece que o rei Assuero estava dizendo que ele reinava e que não havia outro que estava acima dele. Quando você pega as comparações das cores, das colunas, que parece com o templo de Salomão, parece-me que o rei Assuero estava desdenhando da fé judaica ou coisa parecida. Só que no decorrer da história você vai ver que Deus, ele de forma oculta, mas extraordinária, mostra que na verdade Assuero não era nada e que o seu domínio passaria rápido. É isso que a Bíblia vai mostrar. É interessante o livro de Esther, porque já diz Champlin que assim como o livro de Jó especializou-se em tentar mostrar ou falar acerca do problema do mal, o livro de Esther especializou-se a tratar sobre a providência de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui no livro de Esther. O primeiro banquete se deu para a nobreza, foi uma festa que durou cerca de 180 dias. O rei Assuero dará então a segunda festa, que vai durar 7 dias, uma semana, e esta festa foi aberta ao público. Todos de Suzã foram convidados a participar dessa festividade realizada no palácio ou no jardim do palácio do rei. E durante essa festa o rei Assuero se embriaga, o coração dele estava alegre e ele manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Não se sabe ao certo qual a pretensão, qual a intenção do rei em tentar mostrar a sua esposa ao povo. É bem verdade que ele a achava bonita, era formosa, era elegante, também a coroa que estava sobre ela também era bonita. Não se sabe se o rei Assuero queria mostrar Vasti apenas como um objeto ou como um de seus muitos objetos que até então é mencionado nos versículos anteriores.
O que se percebe é que Vasti, ela não obedece ao mandado do seu esposo, do rei, e não comparece, deixando assim o rei Assuero em uma situação desagradável. O que eu quero analisar é o seguinte: a rainha Vasti era a esposa de Assuero, ela lhe devia obediência. É claro que ela jamais poderia compactuar com a intenção dele, se assim o fora, de mostrá-la, de apresentá-la como um objeto. Mas nós estamos falando de um homem, de um marido que tem uma esposa, e mesmo que Vasti soubesse qual era a intenção do rei, como esposa, ela deveria obedecer ao pedido do seu marido. E aqui vai uma observação paulina. Paulo diz que as mulheres devem obedecer aos seus maridos. E aqui não é uma questão de intimidar a rainha. Não, aqui nós vemos apenas a ideia de obediência, obedecendo o marido, obedecendo o esposo, o que Vasti não fez. Ela desobedeceu o seu esposo Assuero, e por causa dessa situação, Assuero se vê em maus lençóis. Vai então reunir o seu conselho para tratar sobre o caso de Vasti, o que deveria ser feito com ela. Este assunto nós trataremos no segundo bloco. Eu quero te agradecer por ficar comigo até agora e peço você para assistir o segundo vídeo, onde trataremos do segundo ponto desta lição. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.